Vamos lá, João, capítulo de número 6. O tema de hoje é a provisão de Deus. Diz assim, nós vamos ler até o versículo 13. Acompanhe comigo, por favor, esta leitura. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada, que era o mais simples, né? E 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam aceitados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, fartos, cheios, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram ao que haviam comido. Amém? Obrigado. Pode ocupar o assento. Este quarto sinal, que no caso é um milagre que João ele registra, da multiplicação dos pães e peixes, ele é tão importante que é registrado pelos 4 evangelistas, né? Você veja que não é comum dos evangelhos fazer o registro de todos os feitos que o Senhor ali houvera feito, né? O próprio João vai dizer que se fosse relatar todos, nem todos os livros do mundo da época poderiam conter. Então você vê que cada evangelista aborda, né? Aborda um tema, enfim, ele é direcionado pelo Espírito Santo a abordar algo. Então, esse feito aqui, esse grande sinal que Jesus operou, da multiplicação dos pães e do peixe, ele é tão importante que os 4 evangelistas, né, registraram este feito, de tão importante que é. Mas eu acredito que o relato mais completo, né, a versão mais completa, é a de João, que traz no seu contexto o sermão de Jesus sobre ser ele, o pão da vida. E é esta mensagem que dá luz ao real sentido deste sinal. Jesus é o pão da vida. Então veja que o contexto aqui, somente João também, ele registra qual é o contexto, né? Porque depois que Jesus opera aqui esse milagre, esse sinal, né? Você observa que o texto vai dizer que tem um outro episódio que acontece, aí chega no outro dia, essa mesma multidão que ele tinha alimentado, né, que era mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Alguns estudiosos dizem que era 15, outros dizem que era 20, mas o que de fato ninguém sabe, mas que era mais de 5.000 era. E aí o que acontece? No outro dia, a multidão foi atrás dele e ele abre essa pregação, esse sermão, e começa a falar ser ele o pão da vida. Então, se você não analisar
a multiplicação dos pães e peixes sobre essa perspectiva de que Jesus é o pão da vida, você não vai entender o que ele estava realizando, o que ele estava fazendo, por que ele operou aquele sinal, aquele milagre. Até porque todos sabem que todo milagre que Jesus operava era pedagógico. Pedagógico é que tem um ensinamento, tá certo? Tudo que ele fazia era pedagógico. E se você não entender esse contexto de que Jesus é o pão da vida, então você perde, né, a mensagem que ele queria trazer aqui para o público a qual ele destinou este evangelho, e no caso também para nós hoje. Se você perceber, ele vai falar no capítulo 6, o versículo 48 ali e 56 que nós lemos, ele vai falar: ser ele o pão da vida, e vai falar: quem comer da minha carne e beber do meu sangue. Agora percebe por que João começou com o relato da água feita em vinho? Porque falava do seu sangue. E agora ele fala desse relato, né, de ele multiplicando o pão, ou seja, falava do seu corpo, falava do, né? Então, juntando aqui, falava da sua obra completa, né, na cruz, falando então para nós hoje da Santa Ceia do Senhor. Então, quem não entende isso aqui, esse contexto de que Jesus é o pão da vida, né? Então não vai entender o que de fato a mensagem que ele estava querendo trazer ao coração aqui, tá certo? Agora observe uma coisa, o texto começa dizendo assim: depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia. Esse mar aqui, na verdade não é mar, é um lago de Genezaré, como Lucas bem registra, e como também no Antigo Testamento ele tem um nome próprio, que é Quinerete, esse é o nome dele, né? Mas ele chama-se também, fala dele de Mar da Galileia, Lago de Genezaré e também Tiberíades, tá? Mas o nome próprio dele, desde a antiguidade, era Quinerete. Enfim, o texto diz que ele passou para o outro lado. Esse passar para o outro lado, isso fala dos desafios que enfrentamos ao longo da nossa história. Todo ser humano aqui na Terra, ele passa por grandes desafios, e não são poucos ao longo da sua trajetória de vida. Então esse passar do outro lado, isso fala dos desafios que nós enfrentamos diariamente. E o que consola o nosso coração dentro dos desafios da vida é saber que Deus garantiu a sua presença estar conosco. Deus garantiu estar conosco em todas e qualquer situações da nossa vida. Observe que em Isaías capítulo 43, o versículo 2, o profeta, né, ali profetiza, dizendo assim, ó, falando uma mensagem de Deus. Ele diz assim, ó: se passares pelas águas, estarei contigo. Se passares pelos rios, ele não te submergirá, ou seja, você não vai se afogar. Se passares pelo fogo, ele não vai arder em ti, e chama alguma lhe queimará. Então Deus, ele garante em qualquer circunstância da vida estar conosco. E agora observa que isso é tão claro, tão evidente nas Escrituras, que quando Josué tinha um desafio na vida, e veja, o desafio qualquer era atravessar o Jordão. Então sempre que você vê na Bíblia falar de atravessar, isso fala dos desafios que nós temos que enfrentar. E aí Deus garantiu para ele se posicionar, para ele se colocar de pé, meditar na palavra de dia e de noite. Aí no versículo 9 o Senhor fala assim para ele: olha, não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu sou contigo por onde quer que andares. E essa palavra aqui, contigo, ou conosco, ou comigo, que é a mesma coisa, tá? Depende da conjugação verbal que você usar. Significa na companhia, sob a responsabilidade. É por isso que Davi, quando ele compõe o Salmo 23, ele vai dizer assim, ó: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte. Ele falou ainda, não significa que vai ter que passar, mas se passar, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então observe isso aqui, quando Davi está dizendo tu estás comigo, em outras palavras ele está dizendo o quê? Ele está dizendo o quê?
eu estou na companhia do Senhor, eu estou na companhia do Senhor e sob a responsabilidade dele, eu sou responsabilidade de Deus, e sendo assim, está na proteção do Senhor, né, sob a responsabilidade, ele está sob a sua proteção. Jesus, ele falou isso na oração sacerdotal, em João capítulo 17, versículo 9 e 12, ele vai falar: Pai, eu rogo por estes, e não rogo pelo mundo, mas eu rogo pelos teus, aqueles que são teus, porque enquanto eu estava na terra, guardava eles em teu nome, e nenhum dos que me deste se perdeu. Ou seja, no meio dos desafios da vida, você não se perderá, porque a proteção do Todo-Poderoso, do Bom Pastor, está sobre a sua vida. Ele garante a presença, não importa o desafio que você esteja enfrentando, tem que passar do outro lado, tem que atravessar. Deus está contigo, e a garantia que você não vai desfalecer nesta caminhada. Agora o texto vai dizer no versículo 2: e grande multidão o seguia, porque via os sinais. Aqui observe uma coisa, isso aqui mostra uma deficiência da multidão, porque o texto vai dizer, seguia, grande multidão seguia porque via, está no texto, porque via. Eles não seguiam porque criam, eles seguiam porque viam. Então esse é um problema muito grande da multidão. Isso aqui, quando João registra, não é um elogio para a multidão, isso aqui é mostrando a deficiência dessa multidão que está seguindo a Jesus. Por quê? Porque seguir Jesus por vista é uma caminhada deficiente e que não agrada a Deus. Está escrito em 2 Coríntios 5,7, nós não andamos por vista, mas andamos por fé. É pela fé em Cristo Jesus em que nós andamos, porque se não vejamos, quando observe, a multidão, eles criam um relacionamento com Jesus Cristo sobre a construção desse relacionamento é sobre o ver e não sobre o crer. E aí é por isso que, olha só que coisa tremendo, né? Eles criam um relacionamento a partir do ver, e isso é deficiente, porque veja só, no mesmo contexto, 6,30 de João, olha a posição da multidão quando Jesus começa a falar que ele é o pão da vida, né? Olha só o que eles dizem: disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos, olha lá, para que vejamos e depois creiamos em ti, que operas tu. Então veja, a multidão fala: nós só vamos crer em ti se tu fizeres. Então, se mostrares algum sinal, eu creio em ti. Se operares, eu creio em ti. Então, se não fizer, não creio. Então, veja só que é uma caminhada deficiente. E eles não conseguem entender, compreender. É por isso que eu digo, se você não compreender a multiplicação dos pães e peixes sobre a perspectiva, né, no caso a visão, em que Jesus é o pão da vida, nós vamos cair nesse equívoco de só crer quando nós vemos. E aí nós vamos precisar ver alguma coisa, ver algum sinal para crer que Deus está trabalhando, que Deus está agindo na nossa vida. E essa multidão é tão deficiente, porque você vê na continuação do texto, 6,66, até o número da besta, né? Capítulo 6, versículo 66, o texto diz assim, quando ele está ainda pregando sobre a mensagem do pão da vida, ser ele, aí o texto diz assim: e muitos dos seus o abandonaram e deixaram para trás. Então veja que essa multidão, eles tinham uma deficiência muito grande, porque só seguiam a Jesus pelaquilo que estava vendo, tá certo? E isso então causou uma deficiência muito grande na vida deles e não dava firmeza. Por quê? A única maneira de agradar a Deus é pela fé. Está escrito em Hebreus 11:6, que é impossível agradar a Deus sem fé. A Bíblia diz: todo aquele que se achega ao Senhor tem que crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então não existe possibilidade nenhuma de eu agradar a Deus sem crer, sem viver e sem andar pela fé. E o que seria viver pela fé? Viver pela fé é crer, confiar e viver a palavra de Deus.
Você observa isso em Gênesis capítulo 3, porque a serpente, né, tomada ali por Satanás, falou para Eva assim: olha, Deus disse assim, né, que não é para você comer do fruto aí da árvore, porque senão você vai se dar mal, né? E a Eva falou: não, Deus disse que não é para a gente comer. E ela acrescentou algo, ela falou assim: né, nem para tocar e nem para comer do fruto. Aí a serpente, presta atenção, ela lança uma palavra contra a palavra de Deus, querendo anular a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir pela palavra. E ali a serpente diz assim: certamente não morrerás. E aí o que aconteceu? A serpente lançou incredulidade no coração de Eva, né? Quando ele lança uma palavra contrariando a palavra de Deus, isso é incredulidade, é aquilo que contraria a palavra de Deus. Então ela acabou cedendo, ela saiu da palavra de Deus, ela deixou de confiar naquilo que Deus havia falado, entende? Então o viver pela fé é crer, confiar e viver a poderosa palavra de Deus. Isso é viver pela fé, viu? É ter essa convicção na palavra de Deus, que ela é verdadeira. Aí o texto continua dizendo, versículo 3, que Jesus subiu. Ele sobe ao monte e assentou-se com os seus discípulos. Eu aprendo uma coisa muito importante aqui, porque essa palavra aqui, assentar, significa sentar-se, ter uma habitação física. E o que eu aprendo com isso? Sentar fala de descanso, né? Então somente tem descanso quem faz a sua morada em lugar alto. Então só tem descanso quem faz a sua morada em lugar alto, em Cristo Jesus. Só assim a pessoa, ela terá então descanso. Agora presta atenção, a multidão só queria ver ele operar. Agora os discípulos sentavam para aprender a palavra e aprofundar o relacionamento. Agora veja a diferença, a multidão: se tu fizeres, acreditamos em ti. Agora veja só, olha o problema de você seguir a Jesus só pelo aquilo que ele faz. Esse é o grande problema, porque o dia que ele achar por bem não fazer, e aí você fica de biquinho e não quer servir a ele. Agora veja os discípulos, no capítulo 6, do versículo 67 ao 69. Jesus pega e diz, a partir do versículo 67, e vocês, olhou para os 12, e vocês querem ir embora também? Aí Pedro toma a palavra e fala: para onde iremos? Se só tu tens palavra. Olha lá, Pedro não falou: eu não estou aqui porque o Senhor faz milagre, eu estou aqui pela palavra. Sabe o que Pedro entendeu? Pedro entendeu que a multidão não conseguiu entender, porque o sinal, que é por isso que João chama esse milagre de sinal, é por isso que ele chama de sinal, porque presta atenção, o sinal serve para sinalizar. Então é como se ele estivesse dizendo assim, ó, quando Jesus opera um sinal, é para sinalizar que ele é maior do que o milagre. E aí sabe qual é o problema hoje? As pessoas se encantam com o sinal, as pessoas se prendem ao milagre e acabam esquecendo quem operou o milagre. Só que, preste atenção, o milagre só aponta quem faz o milagre. O milagre só aponta quem é maior do que o próprio milagre. É como eu faço uma fábula aqui agora, é como se o milagre dissesse: olha para mim, mas não se encante não. Olha para mim, mas eu só estou apontando que tem alguém que é maior que eu. E quem é? É Jesus. Então o milagre aponta para alguém que é maior. Agora, os discípulos tinham um relacionamento substanciado nos lugares altos, ou seja, na palavra de Deus. E é por isso que quando Jesus começou ali a falar com ele, trazer eles para a responsabilidade, eles se mantiveram na posição, eles continuaram firmes na presença do Senhor. Agora a multidão não, muitos foram embora e não quiseram mais servir ao Senhor. Por quê? Porque o relacionamento deles era por vista e não pela fé. Isso precisa ser corrigido. Aí o versículo 4 vai dizer: e era a Páscoa, e a Páscoa estava próxima. É propositalmente que João aqui faz, né, o anúncio dessa Páscoa, porque a Páscoa fala da libertação e salvação do povo de Israel, tá certo? E Jesus, ele é o nosso Cordeiro Pascal, porque nós estávamos, como Israel estava preso no Egito, né, estava destinado à morte, preso no Egito, que fala do crente que é o crente não, a pessoa, o ser humano que está preso no pecado. Então o Senhor tanto libertou aquele povo do Egito, como também livrou eles
da morte, tá certo? Quando o anjo passou lá e tinha a marca do sangue na veiga da porta, ou seja, eles passaram da morte para a vida. E é isso que Jesus veio fazer conosco. Jesus nos libertou do pecado e nos tirou da morte e nos trouxe para a vida. Então essa é a nossa Páscoa, a libertação. E o Senhor orientou o seu povo no capítulo 12 de Êxodo, versículo 11, como eles deveriam comer a Páscoa. Eles deveriam comer a Páscoa, vamos lá: lombo cingido, sapato nos pés, cajado nas mãos e comer apressadamente. Assim Deus mandou eles comer a Páscoa. E o que isso significa numa aplicação para nós hoje? Lombo cingido significa o quê? Nós estamos numa luta contra o mal, pois estamos em guerra, né? Então, lombo cingido é alguém que está preparado para a batalha. E nós vivemos diariamente a batalha espiritual. E se a batalha espiritual, a arma não pode ser carnal. É por isso que em Atos 12 a Bíblia diz que Pedro estava preso, mas a igreja usava a arma, qual? Da oração. E quando a igreja estava orando, o texto diz que Deus mandou um anjo na prisão, que refletiu a luz da glória de Deus, que quebrou as cadeias e Pedro foi liberto. Entendeu aí? Ou seja, enquanto você está na presença de Deus, guerreando em oração, Deus vai mandar uma luz que vai libertar o Pedro pelo qual você está orando. Tem alguém da tua casa, tem alguém da tua família, ou alguém que você conhece e está orando por ele, mas só que ele está preso. Mas o que você está clamando, no que você está orando, tem uma luz que vai resplandecer e a libertação vai chegar. E o interessante é que Pedro bateu na porta da casa onde tinha oração. Está lá, assim no texto, tá certo? Ou seja, a resposta vem onde tem oração, tá? Então a primeira coisa, lombo cingido. Segunda maneira que deve comer a Páscoa, com o sapato nos pés. Observa, em Êxodo 3, Deus diz para Moisés: tira os sapatos. Agora em Êxodo 12, depois do sangue, Deus diz: põe o sapato. Tá? Então, tá vendo que mistério? Êxodo 3, tira o sapato. Êxodo 12, depois do sangue, põe o sapato. Porque esse tirar o sapato representa o que para Moisés? A velha natureza. Quando Deus manda colocar o sapato, significa nova natureza. Tá entendendo? E aí o que o apóstolo Paulo fala? Que o sapato é calçado dos pés com a sandália da preparação do evangelho. Então significa o quê? Que a nova natureza atrai o poder de Deus. É como no caso do machado que flutuou. Quando o machado caiu nas águas, Eliseu cortou uma madeira nova e jogou na água, e o ferro veio sobre a madeira. Ou seja, o poder de Deus é atraído pela nova natureza. Aleluia! É isso que Deus está dizendo para o povo de Israel, né? E outra coisa, cajado nas mãos, ou seja, a pessoa que não é pastoreada, porque o cajado é instrumento do pastoreio, a pessoa que não é pastoreada jamais estará em comunhão com Cristo. Vou repetir isso, viu? A pessoa que não se deixa ser pastoreada, que é pastor de si próprio, ela nunca estará em comunhão com Cristo, tá? Se tem comunhão com Cristo quando você se deixa ser pastoreado, apacentado. E Deus falou para eles: vocês saiam com o cajado na mão. Isso vocês têm que ser pastoreados e aprender a pastorear suas casas. Amém. Não entenderam muito bem, mas vamos lá. E quarto, come a Páscoa apressadamente. O que significa comer a Páscoa apressadamente? A minha decisão e entrega para Cristo não pode ser parcial, tem que ser total. Porque tem pessoa que fala assim: eu tô caminhando lá, mas ainda isso aqui eu não vou abrir mão não, vou esperar mais um pouco. Não, é para comer a Páscoa apressadamente, é para se decidir de uma vez por todas, ou Cristo ou não. Eu acredito que você prefere a Cristo. Temos que se entregar totalmente. Agora versículo 5, vamos lá. A parte A. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele. Presta atenção. O texto vai dizer que Jesus está no monte, junto com seus discípulos, ensinando a sua palavra, e está subindo uma multidão para ir ter com ele, porque o povo tem necessidade. Aqui eu aprendo uma lição muito grande. Jesus estava no monte, lugar alto, tá certo? Porque o que é estar no lugar alto? É estar sendo ministrado pela palavra, estar sendo orientado pela palavra, e viver a palavra. Isso é estar em lugar alto, tá? E a multidão que representa a necessidade, estava na parte da onde? De baixo. Então aprende isso aqui.
de qual ângulo estamos enxergando a situação da vida. A minha necessidade não pode ser maior do que a minha visão. Tá certo? Repita isso comigo. A minha necessidade não pode ser maior que a minha visão. Tá certo? Então você só terá uma visão maior do que a tua necessidade quando você subir para o monte. Aquele que tem a visão da palavra, ele nunca estará, presta atenção, ele nunca estará, né, debaixo de uma necessidade, ele estará debaixo da visão de Deus. É diferente isso, viu? E agora presta atenção, tem duas visões aqui, a visão de baixo para cima e a visão de cima para baixo. Qual é a visão de baixo para cima? A da multidão. Essa é a visão, e essa visão está errada. A visão de baixo para cima é errada, a visão correta é de cima para baixo. Mas de onde você tirou isso? Da Bíblia. Veja, a visão de baixo para cima, Babel, eles começaram um projeto de baixo. Deus não estava naquele projeto do Babel. E eles começaram de baixo, mas não conseguiram concluir o projeto e ainda deu confusão, porque Babel é confusão. Porque tudo que Deus não está gera confusão. Só que agora em Betel, Deus deu um projeto. Deus revelou um projeto para Jacó, e a escada vinha do céu para a terra. Esse projeto falhou? Não falha, porque o projeto que dá certo é o projeto que vem de cima para baixo. É por isso que os evangelhos dizem que quando Cristo morreu, o véu se rasgou de que jeito? Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo, porque a salvação não é obra humana, a salvação é obra divina. Ei, Johacia. O projeto o projeto de Deus na sua vida, ele começa de cima. É de cima, chega para baixo. Ele começa em Deus e termina. Aí vai te alcançar, tá certo? É assim que funciona. Agora veja o versículo 5, a parte B, e o versículo de número 6. Veja só, Jesus quando está vendo a multidão, olha, tá em cima e está tendo a visão total. Então quando Jesus chama os discípulos para o alto, Jesus está ensinando ele a ver as situações da vida de um ângulo melhor. Deixa isso aí para lá. Então, agora preste atenção nisso aqui. Olha o versículo 5 e 6. Disse Jesus a Felipe: aonde compraremos pão para estes comerem? Ou seja, essa multidão, esses milhares e milhares de pessoas aqui. Só que o texto vai dizer, ele disse isso para o experimentar, porque ele já bem sabia o que iria fazer. Que coisa interessante. Então Jesus, ele fala aquilo, presta atenção, não porque não sabia o que iria fazer, pelo contrário, presta atenção, quem enxerga do monte, ou seja, da visão da palavra, não ficará perdido, sabe o que fazer em tempo de necessidade. Vou falar de novo, que agora eu percebi que alguém pegou. Quem está na visão da palavra, em tempo de necessidade, não fica perdido, sabe o que vai fazer. Por quê? Porque Deus orientará a sua vida. Que coisa linda, essa palavra experimentar, por isso que é bom trabalhar os originais, que a gente vê de fato o que a palavra significa, né? Essa palavra experimentar significa examinar o caráter, maneira de pensar e os sentimentos. Então aprende isso aqui, as necessidades aparecem para revelar o interior do discípulo. As necessidades da vida, né, ou as situações difíceis da vida, elas servem para revelar o interior do discípulo, do seguidor de Cristo. Você sabia disso? Porque aqui há um mistério muito grande que eu quero passar para vocês aqui. No íntimo de Filipe havia uma incredulidade. Você sabia que Filipe ele tinha incredulidade? E aparentemente, presta atenção, aparentemente quem olhasse assim para Filipe não dizia que ele era incrédulo. Por quê? Porque ele, quando ele entregou a vida para Cristo, Jesus falou para ele, me segue, só deu essa palavra, me segue, e Filipe seguiu. Então quem olha para Filipe diz, ele é um homem de fé. Só que havia no íntimo de Filipe uma incredulidade grande. E quando Jesus permite uma necessidade, presta atenção, Jesus estava trazendo aquilo que estava incrustado no íntimo, Jesus estava trazendo para a superfície. Certo? Por quê? Porque se Jesus não traz aquele problema que ele tinha no seu interior para a superfície,
ia dar problema. Eu vou te explicar melhor, vou ler o texto para você pensar que eu não estou inventando. Ó, João 14, 8 e 9, presta atenção. Aqui já está no 3º ano de ministério, Jesus está perto da cruz aqui. E Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E vocês sabem o caminho. E Jesus está dizendo para ele, você já sabe o caminho, eu sou o caminho, disse Jesus. Olha o que Felipe vai dizer para Jesus. Disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai e o que nos basta. Presta atenção, ele não estava crendo no que Jesus estava dizendo. Aí Jesus dá uma dura nele aqui, ó. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Ele está dando uma dura aqui, ó. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então presta atenção, havia ou não havia uma incredulidade em Felipe? Havia. Quem olhava para Felipe não dizia que tinha. Não dizia. Por quê? Porque era algo muito, estava no profundo dele, estava no íntimo dele. Agora veja, por que Jesus falou? Só perguntou para ele para o experimentar. As necessidades, meu amado, vêm para Deus revelar o nosso íntimo. Sabe por que Deus, presta atenção, Jesus está trazendo a palavra ao coração de Felipe para trazer o problema para a superfície, algo que estava no íntimo dele, trazer para a superfície. É como eu uso essa figura aqui, presta atenção, porque se alguém não for tratado do problema íntimo que tem, e o que eu estou dizendo, Felipe estava no discipulado com Cristo fazia 3 anos, não é pouca coisa, meu amado. Você já imaginou tirar um discipulado de 3 anos com o próprio verbo? É muito tempo, é muita coisa. Só que presta atenção, ele já estava há 3 anos com Cristo e havia coisa no íntimo dele que precisava Deus arrancar. Porque se o Senhor não arrancasse aquele problema no íntimo, ia dar problema, como deu com Judas. Judas não trouxe para a superfície, Judas guardou. Agora entende por que Jesus trabalhava com Pedro? Jesus sempre trabalhava na vida de Pedro. Por quê? Porque Pedro tinha muitos problemas íntimos que estavam incrustados dentro dele. Então Jesus usava as circunstâncias para trazer para a superfície e tratar. Agora entende por que Pedro alcançou a cura total, a libertação total. Por quê? Porque ele deixou ser tratado. É como a água. O que Jesus falou? Vocês estão limpos pelo quê? Pela palavra que eu vos tenho falado. Pega um copo sujo, presta atenção. Se você pega um copo como esse aqui e esse copo está vazio, vamos imaginar que ele está vazio, e você está cheio de sujeira, e aí você começa a colocar água nesse copo. A sujeira que está embaixo, quando começa a entrar água, o que a sujeira faz? Ela começa a subir. E aí a sujeira vai o quê? Subindo, subindo. Quanto mais água, a sujeira sobe. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Abriu uma porta aqui, gente. Ai, remonto, complotéria. Eu sei quando abre uma porta. E aí quanto mais água vai caindo no vaso, a sujeira vai subindo, a sujeira vai subir. Você vai deixar essa sujeira incrustada no teu íntimo, ou vai deixar ele trazer para a superfície? Deixa ele trazer essa arrogância para a superfície, deixa ele trazer esse pecado escondido na superfície, porque ele vai te mostrar que está estragado, está ruim, mas não é para te ferir, não é para te machucar. Ele quer sarar a tua vida. Só quem vai deixar Jesus sarar aqui, eu vou te dar 30 segundos para abrir a boca e dar glória a Deus. Não esconda mais esse pecado, não esconda mais esta imundícia, esse defeito espiritual. Deus preparou essa circunstância para experimentar. Mas pastor, eu já tenho um cargo na igreja. Deixa ele tratar. O bicho remanto labracaia. Pastor, eu já sou obreiro. Deixa ele tratar. Pastor, eu revelo, eu profetizo, eu entro nos mantos. Deixa ele tratar essa sujeirinha. Meu Deus. Ah, meu Deus.
Arai, tchau, remansa. Arui, rodere, acando, raburi, kedeshere, calabaio, terebaia. E disse isso para o experimentar. Ele está moldando a sua vida, Ele está moldando o teu caráter, Ele está moldando teus pensamentos, teus sentimentos. Tem coragem de bater aqui, ó, na direção do coração profeticamente. Tem coragem de bater assim e diz: Senhor, limpa. Quem pode dizer isso? Senhor, limpa, limpa. Eu não sei, não estou aqui para acusar nem A e nem B. Eu não sei qual é o problema que está no íntimo incrustado. E alguém te vê andando com Jesus, como discípulo de Jesus, parece que não tem nada, mas o mestre sabe, o mestre conhece. Eita Deus, o mestre conhece, gente. O mestre conhece. E ele vai direto: Felipe, e aí? Dá para fazer alguma coisa aí? E disse isso para experimentar. Já sabia o que ia fazer. Então o que é isso? Presta atenção. Quando Deus permite uma situação de necessidade, Ele já sabe o que vai fazer para te dar vitória. Só que Ele está usando essa necessidade para trazer o problema para a superfície. Meu Deus, isso é revolucionário, gente. E aí quando vem para a superfície, aí você fala: na verdade, tá aqui, ó. O problema tá aqui. Eu tô falando isso aqui, eu tô deixando a desejar isso aqui. E aí ele vem e trabalha. Eu tô com esse sentimento meio estranho aqui. Eu tô vendo essas coisas aqui meio complicadas. Mas ele tá tratando. Você tá vendo que a palavra trouxe já para a superfície, já, ó, toda a sujeira, e essa sujeira vai ser anulada. Diga, por quê? Porque o sangue de Jesus anula. O sangue de Jesus é poderoso. Agora pega isso aqui, vamos lá. Eu tenho que trabalhar a questão da ceia. Hoje é ceia, tá certo? Eu tenho que trabalhar isso, mas também não posso deixar de sair da proposta do que Deus nos deu da mensagem. Então conciliei as duas coisas dentro desse texto. Agora escuta isso aqui, que coisa linda. O texto vai dizer no versículo 7 ao 9, ô irmão, o Felipe ele pega e solta essa: nem 200 dinheiros. Sabe o que é 200 dinheiros, meu irmão? É quase 8 meses de salário. Quase 8 meses de salário. Ele falou nem, porque o denário era o salário de um dia de um trabalhador, tá certo? Era um denário. Então 200, se o judeu não trabalha dia de sábado, então vai dar cerca disso aí, quase 8 meses, tá certo? Então o Felipe está dizendo, ó, nem 8 meses de salário resolve o problema. Olha o que o Felipe falou: nem 8 meses de salário, nem um grande, né, montante desse aqui não resolve o problema. Aí o texto vai dizer no versículo 8, presta atenção, um dos discípulos, André, disse assim, aí ele diz no versículo 9: aqui está um rapaz que tem 5 pães, era pequenininho mesmo, e 2 peixes, tipo uma sardinha, né? No original está escrito assim, e era 2 peixinhos pequenininhos. Aí André pega e diz assim: mas o que é isso para tanta gente? Agora pega essa lição aqui. No cálculo, presta atenção, na vista, eu não estou falando de visão, vista é uma coisa, visão é outra, tá certo? Na vista, ou seja, no cálculo humano, nem uma grande quantidade daria para um pouco para cada um. O Felipe falou, ó, nem uma grande quantidade, nem uma somatória aqui muito grande, 8 meses de salário, não daria um pouco. Presta atenção, ele está falando muito, não dá para fazer um pouco. Agora André está dizendo, o pouco que tem não dá para nada. Veja o cálculo humano, o muito não dá para fazer um pouco, e o pouco não dá para fazer nada. Esse é o cálculo humano. Agora veja que a partir do versículo de número 10 ao 12, olha que coisa fantástica que o texto vai dizer. Jesus pega e diz assim, ó, e disse Jesus, mandai eles assentar. Então Jesus pede para a multidão fazer o quê? Sentar. E por que Jesus manda eles se assentar? Quando Jesus subiu no monte com os discípulos, o que pediu para eles fazer? Sentar. Por quê? Sentar para aprender a palavra. Então quando Jesus manda a multidão sentar, Jesus está dizendo, eu quero trazer a visão do monte para vocês. Eu quero trazer a visão da palavra para vocês. Porque essa palavra aqui, moldar, sabe que essa palavra mandai aqui,
mandai significa fazer, modelar, produzir. Isto é, Jesus estava modelando eles com a visão do alto, que é do ensino da palavra, para eles produzirem. Tá certo? Então Jesus pega a visão do monte, que é a visão da palavra, traz para a vida deles, ou seja, modelando a vida deles na visão da palavra. Porque se você continuar na visão humana, no cálculo humano, o muito você não faz pouco, e o pouco você não faz nada. Então Jesus falou: eu tenho que mudar isso aqui. Eu tenho que ensinar para eles uma coisa. Então, primeiro, se assente, entra na visão da palavra, tá certo? Agora o texto diz assim, ó: e tomou o pão, agradeceu e repartiu. Olha que coisa linda. Esta é a visão do alto, é a visão daquele que senta para ser ensinado, para aquele que senta para ser ministrado pela palavra. Esta é a visão da bênção de Deus. Presta atenção, aqui está um grande mistério. Tem gente que tem muito e não consegue fazer um pouco. Tem gente que tem pouco, mas entrega na mão de Jesus, é grato a Deus e ainda consegue repartir fazendo muito. O rapaz tinha um pouco, a visão de... Presta atenção, estou sendo repetitivo aqui para ser incisivo. Filipe diz: o monte, esse tanto, essa grande quantidade não dá para fazer um pouco para cada um. André tinha um pouco, falou: isso aqui não dá para nada. Mas o menino pegou e falou: eu tenho, o que eu tenho aparentemente é pouco, só que o que eu tenho eu entrego na mão de Jesus, e ainda agradeço pelo que eu tenho. Esse é o grande mistério. Sabe qual que é o grande mistério? O grande mistério é esse: não é o quanto você ganha, é o que você consegue fazer com o que ganha. Porque na visão do homem, ele só faz cálculo. Ó, esse mês aqui não vai dar, esse mês aqui não vai... Ele só fica fazendo cálculo. Essa é a visão humana. E agora a visão de Deus? A visão da palavra: eu entrego na mão de Jesus. O que é isso? É ser fiel, é ser dizimista. E o que mais? Ser grato a Deus, ainda pelo que Deus tem feito na vida. E o que acontece? O que aconteceu? Presta atenção nisso aqui. Quando o moço entregou na mão de Jesus, presta atenção, porque o pão na mão do menino e o peixe é só 5 pães e 2 peixinhos, mas na mão de Jesus está abençoado. E quando Jesus recebe aquilo nas mãos dele, ele ministra a bênção dele, ele dá graças a Deus, ele ministra a bênção, e a Bíblia diz que começa a acontecer um grande mistério. E agora diz o texto aí no versículo 11, vamos lá. O versículo de número 11 vai dizer que o Senhor mandou repartir com aqueles que estavam assentados. Está aí no texto, ó. E mandou repartir com quem estava assentado. Tinha uma turma de 50, tinha uma turma de 100, os outros evangelhos dizem, né? E o texto vai dizer quanto eles queriam. Sabe o que eu aprendo aqui? A provisão. Por que o texto diz que Jesus mandou eles se assentar? E agora, presta atenção, o pão está chegando aonde eles estavam assentado. Por quê? A provisão sai da palavra. Metade só pegou. Vou pregar aqui só para essa metade. Aqui está pegando. Deixa eu falar de novo. A provisão, ela sai da palavra. É da palavra que a provisão sai. É dali. Aí ele manda entregar e diz o texto, presta atenção, a provisão sai, presta atenção, do ensino e na prática da palavra. Quem busca o Senhor não ficará em necessidade. Diga isso comigo. Quem busca o Senhor não ficará na necessidade. Salmo 34:10. Vamos lá ver o que está escrito. Olha o que diz o texto. Está aqui, ó. Salmo 34:10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Sabe por que de uma linguagem poética, sabe por que ele usa o leão? A figura do leão é de alguém forte, de alguém poderoso. É por isso que ele é chamado rei da selva, tá certo? Então essa é a visão do salmista. Então ele está dizendo, até os poderosos deixam os seus filhos passarem necessidade. Mas olha o que o texto diz: mas aqueles que buscam ao Senhor. Essa palavra buscam significa recorrer a Deus, frequentar um lugar. Então quando você vem cultuar, você está recorrendo a Deus. Quando você vem aqui prestar culto, você está dizendo, Pai. Você está recorrendo aos céus, você está recorrendo ao Deus que você serve. E o texto está dizendo, aqueles que buscam o Senhor, de nada tem falta. Você crê nessa palavra?
Se não crer, não posso fazer nada, mas é a palavra. Agora o versículo 2 diz assim, ó. E estavam saciados. Eita, gente. E o texto diz ainda no versículo 12. E ainda sobejou 12 cestos. Vamos trabalhar isso aqui? Primeira coisa que eu entendo aqui, quando o texto diz, ó, versículo 12. E quando estavam saciados. Olha, estavam saciados. Tava de pandu cheio. Tava empanturradinho. Não, né? Deu na medida certa, né, irmão? Porque passou da medida é gula, aí já é pecado. Mas o texto diz: estavam cheios, satisfeitos. Aleluia. Veja. Oh Deus. Filipe dizia: nem com tanto desse eu posso fazer, não posso fazer nem um pouco. André, com o pouco que te falou, isso aqui não dá para nada. Mas o menino. Agora você entende isso aqui? A bênção de Deus é um mistério na nossa... Isso aqui não tem explicação. Eu te falei de manhã, não ia dizer à noite aqui, mas eu me lembro uma experiência que eu tive com Deus no princípio do meu casamento. Já faz 15 anos. Então já faz um bom tempo, precisa você entender. Eu lembro que eu entrei numa empresa, na época, eu ganhava R$500. E é claro... Eu ganhava 500, tinha o desconto do Olerite que era 50 e tinha mais o meu dízimo, que eu não conto com o meu dízimo, não é meu. E eu já tirava. Então, no caso, eu não contava com 500, eu contava com 400. Na época, nós alugamos uma casinha, era eu e ela, o João ainda nem tinha nascido, ela estava grávida já, né, do João. E aí, nós alugamos uma casa. A casa era 170 de aluguel. Graças a Deus não pagava água. O homem falando: água vocês não precisam pagar. Era tudo junto lá. Falou: vocês não precisam pagar não. E ali tínhamos, eu lembro que a conta de luz vinha cerca de R$50. Como nós tínhamos acabado de casar, eu pagava uma prestação de geladeira, era 120 alguma coisa, não me recordo muito bem, 120 e pouco. E pagava ainda uma prestação de uma cama. Aquela cama era um mistério, deixa para lá. Mas... aí, você está entendendo? Eu estou falando isso com R$400. Só você calcular aí. E aí, eu não entendia. Só que eu nunca fazia cálculo. Eu não entendia. Eu simplesmente honrava a Deus. A primeira coisa que eu fazia, quando pegava o salário, eu já tirava meu dízimo. Pá, já tirava. E aí, eu não entendia. Porque se você só você calcular, você vai ver o que eu estou falando. Não teria condição nenhuma de eu me manter, comprar alguma coisa que seja, não teria. E eu não sei o que acontecia, eu não perguntei até hoje. E aí Deus ia provendo. Tinha situação que passava no contado, né? Mas estava lá, sempre a provisão. Sabe por quê? Porque esse é o mistério de Deus. Esse é o mistério de Deus. Sabe qual que é o mistério? Não é quanto primeiro você ganha, é o que você consegue fazer com aquilo que ganha. Tem gente que ganha muito e não consegue fazer um pouco. Tem gente que tem um pouco e não consegue fazer nada. Mas você que aparentemente parece que o que você pegou na mão parece pouco, mas está abençoado pelo Senhor. Aleluia! Isso é a provisão de Deus, pelo amor dos céus. Aí tem gente que não entende, você já reparou? Eu já tive experiência, alguém pergunta, né? Eu já vi pessoa falando: mas você não ganha metade do que eu ganho, como você consegue fazer tudo isso? Paga as contas, não deve ninguém. Por quê? Porque o que eu tenho, eu emprego na mão do Senhor. Sabe por quê? Jesus é o melhor economista que existe. Jesus sabe trabalhar. Você pegou aí, hein, Zé? Eu senti que você pegou. Eu sei quando a pessoa pega a revelação. Se aquele menino tivesse com aqueles 5 pães e 2 peixes, só ia ficar 5 pães e 2 peixes. Mas ele entregou na mão de quem sabe administrar. Entrega o que você tem para quem sabe administrar, rapaz. Maracheri canaceia. Aí veja só, todos estão saciados. O que é isso? A provisão é maior que a necessidade. Mas fala bem forte: a provisão. Tá fraco. A provisão é bem maior que a minha necessidade. Quem crê, fala alguma coisa aí, pelo amor de Jesus Cristo. Eu senti uma veia profética aqui, eu vou liberar a palavra.
Você não vai entender, mas o que vir na tua mão vai vir debaixo de bênção. Você vai conseguir colocar tuas contas em dia, você vai conseguir aceitar e ainda não vai faltar, vai sobrar. Sabe por quê? Porque tem a bênção do Senhor. Aí você vai tentar procurar, mas da onde surgiu, da onde apareceu, o que aconteceu? É a bênção de Deus. O texto e o texto diz sobejou, e sobejou, diga essa palavra, sobejou. Essa palavra sobejar significa, irmão, se tu não falar nada com essa palavra eu desisto. A palavra sobejar significa acima da medida, ter em excesso, algo que vem com abundância. Não está vindo uma provisão, está vindo uma provisão com abundância. Com abundância. Agora detalhe, versículo 12, a parte final, o que o texto diz? Jesus falou, agora pega o que sobrou. Gente, olha lá. Jesus pegou e falou que ajunta para que nada se perca. Porque aquilo que o Senhor administra não tem perca. Quem deixa o Senhor administrar não terá percas. Aí o versículo 13, para a gente concluir, o texto diz, e encheram 12 cestos de pedaços, olha lá, o texto diz, dos 5 pães e dos 2 peixes. Sabe por que enfatiza isso aqui? Primeiro, oh meu Deus do céu, quando ele fala aqui, os 12 cestos cheios, o que ele está querendo dizer com isso? Os meses do ano são 12, então ele está dizendo, aquele que confia no Senhor vai ter provisão para o ano inteiro. Mas o que eu quero falar não é isso. Olha só, entenda uma coisa, Jesus pega, olha que mistério, ele pega o pão, levanta ao céu e os peixes, dá graças, abençoa e parte, entrega para os discípulos e os discípulos para a multidão, para o povo. Agora o povo está o quê? Saciado. O povo está o quê? Cheio. E agora presta atenção, quando o povo está cheio, isso aqui é forte. Quando o povo está cheio, presta atenção, o povo está farto. Agora quando há fartura no meio do povo, sabe o que acontece? O povo produz. Porque sobrou o quê? 12 cestos cheios. Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, dá para os discípulos entregam para a multidão, e a multidão devolve ainda 12 cestos. Porque povo bem alimentado pela palavra vai produzir pro ano inteiro. Levanta a mão, isso aqui é uma profecia que eu estou liberando sobre a tua vida. É por isso que eu digo, não viva por vista, viva pelo ensino da palavra, viva pela fé, viva pelo poder da palavra. Porque quando você está sendo bem alimentado, você vai produzir de janeiro a dezembro, como você queira. É o ano inteiro produzindo na presença de Deus. Mas alguém fala, está na crise, mas você está debaixo da bênção. Pastor, o negócio está difícil. Ei, tem muita gente com muito, não está conseguindo fazer um pouco. Tem muita gente que está reclamando do pouco. Mas você veio aqui e trouxe o que tem, entregou na mão do Senhor e está dizendo, abençoa, abençoa, abençoa. Abençoa. Porque na mão do homem é só um pouco de farinha e um pouco de azeite, mas na mão de Deus é alimento para 3 anos e meio. Foi isso que aconteceu com a viúva de Sarepta. E agora, para encerrar, presta atenção agora. Olha como que o Senhor trabalha. Isso é violento. O menino chegou. De quem que era o pão e o peixe? Do menino. O menino não entregou? Como que o Senhor devolveu para ele agora? O menino, presta atenção, tinha mais de 5.000 pessoas. Você acha quantos vendedores de pão tinha lá? Eles já tinham comido tudo que era pão. Por que você acha que tinha aquele cesto?
Tinha vendedor de pão lá. É normal, se você estudar a história, você vai ver. Era normal ter vendedor de pão. Onde já se viu? Você vê quando você faz um evento na cidade, não junta um monte de gente para vender as coisas? Sempre foi assim. Então, presta atenção, tá todo mundo cesto vazio. Aí o menino guardou. Como diz o ditado, quem guarda tem. Aí o André falou: ô Senhor, tem um menino aí, ó. Tem um rapaz aí, tem pão. Ele tem pão. Vai comer o pão sozinho? Não, Senhor. Presta atenção. Se ele fica com o pão, ele ia conseguir administrar com tudo a necessidade? Não. Enquanto você ficar segurando o teu pão, você não vai saber administrar. Pega o teu pão hoje. Entrega na mão de quem sabe administrar. Aí pega. Aí o menino entregou na mão de Jesus. Você acha que Jesus devolve de qualquer jeito o pão, filho? Devolveu 12, como diz lá o balaio. Tá cheio. Estufado. Pá. E agora detalhe. O menino foi pro culto. O menino foi para a presença de Deus. Foi só com 5 pães e 2 peixes. Ele voltou para casa com o quê? Com 12 cestas cheias. Então, presta atenção. Quando ele foi pro culto, estava por baixo. É isso que é a aplicação. Estava por baixo. Tá difícil as coisas para ele. Mas ele voltou diferente. Agora vê isso aqui. Se tu não dá um glória com essa aqui, eu desisto. Olha só. Deus orientou para Ezequiel quando ele revelou o templo. Olha só. Essa revelação no templo. Deus disse para Ezequiel: mostra para o povo nas festividades. O povo que entrar por uma porta tem que sair por outra. Aí eu falei, que mistério, né? Vamos ver? 46:9 de Ezequiel. Isso aqui, só isso aqui é uma mensagem, ó. Mas quando vier o povo da terra perante a face do Senhor, nas solenidades, essas festividades, Páscoa, tabernáculos, enfim. Aquele que entrar pelo caminho da porta do norte para adorar, quem veio adorar aqui? Amém. Sairá pelo caminho da porta do... Só até aí tá bom que já deu para entender. Então presta atenção. Quando eu venho para a casa de Deus adorar, eu tenho que entrar por uma, mas tem que sair por... E qual que é o mistério? Diga, qual é? O mistério é esse. Você entra no culto e não pode sair do mesmo jeito. Você entra no culto e não pode sair da mesma maneira. Você entrou de um jeito, vai sair de outro. Entrou doente, vai sair com saúde. Entrou desanimado, vai sair animado. Entrou incrédulo, vai sair cheio de fé. Entrou vazio, vai sair cheio da presença do Espírito Santo. Entrou com problema, Deus te dará vitória nessa situação. Tá aí. Alguém pegou isso aqui? É aqui o lugar que Deus transforma a nossa vida. É aqui o lugar que Deus transforma a nossa situação. Aleluia! Jesus, presta atenção, ele diz, quando ele fala eu sou o pão da vida, essa palavra vida aqui, você sabe que tem 2 tipos de vida. Vida biológica, por isso que fala bio, né? Que é vida biológica, que é a vida normal, humana. Só que quando você lê no original, quando ele fala aquele que crê em mim terá vida, eu sou o pão da vida, está lá escrito Zoe. Zoe significa vida de Deus. Então quando ele fala eu sou o pão da vida, quando você se alimenta de Cristo, você não está tendo vida, simplesmente vida humana, como todo ser humano tem. Você está recebendo a vida de Deus sobre você. Quem se alimenta de Cristo, quem se alimenta da palavra, recebe vida, e recebe vida com abundância. Eu não tenho dúvida que nesta noite Deus vai mexer em alguma coisa na sua vida, e não é para mexer para pior coisa nenhuma, é para melhor. Deus vai agir de uma maneira sobrenatural, que você não vai nem conseguir, aleluia, não vai conseguir calcular, porque milagre não tem cálculo, milagre se vive, igreja, se vive, milagre se vive, não tem explicação. Abra suas mãos que eu estou encerrando toda essa mensagem. Hoje é a 4ª, é a provisão de Deus para a sua vida, aleluia. Abra suas mãos que quero orar aqui agora. Oh Deus, essa série está uma benção. Aleluia.
Vida abundante em Cristo é Jesus tocando em todas as áreas da nossa vida. Adai Joheb Dor Kiofai. Ah, meu Deus, isso, deixa fluir no Espírito a vida de Deus aí em você. Abra a tua boca e fale mistérios com Deus aí mesmo. Alai Shoker Kamantur Kiafai. Adore a Deus por alguns momentos. Antes de eu começar a orar, glorifique a Deus. Ei, creia, você não pode sair daqui pela mesma porta que você entrou. Aqui é lugar de direção, de estratégia. Que me chora baquina, série me chora marraia. Calabachanda, calassúria. Oh Deus, eu quero entregar, Senhor, o quarto dia, meu Deus. Ah, meu Deus, desse propósito, dessa ministração que o Senhor nos revelou. 7 domingos, 7 semanas sobre vida abundante. Hoje nós estamos falando sobre a tua provisão. E tu és a nossa provisão, Senhor. Ah, meu Deus, que seja impetrada aqui nessa noite essa bênção, a bênção que o Senhor ministrou sobre aquele pão. Sim, meu Deus, seja ministrada sobre a nossa vida agora. Terá que osar canaio, repetir que minansaio, terá cala, chore, meneclama, calabachanda, calamacia, terá índio rebe, derevaço, como alturia, terá bacala, chora, bacaio, terá bastar que minansaio. Ah, meu Deus, derrama a tua vida em nós, Senhor. Derrama a tua vida em nós. Que a tua provisão seja sobre cada mesa. Como a tua palavra diz que não faltava, Senhor, não faltava na mesa do teu povo. Toda semana era pão quente, era pão novo na mesa. Assim seja sobre a vida do teu povo. E que a bênção do Evangelho, da plenitude de Cristo, seja derramada sobre nós. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Oh, meu Deus. Ah, meu Pai amado. É forte. Eita Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 20.